Bradesco anunciou ontem, no dia 29 de julho, aumento de capital social com diluição para os acionistas caso não subscrevam essa nova emissão de ações. É sobre isso que vamos conversar no vídeo de hoje, sobre esse aumento de capital, como vai funcionar e se realmente faz sentido esse aumento de capital para o acionista, olhando também para os possíveis resultados que o banco deve entregar nos próximos trimestres. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimentos e eu já deixo o convite para você se inscrever nesse canal para não perder nenhum vídeo. Aqui está o fato relevante, que foi anunciado ontem. O Bradesco anunciou 10 bilhões em aumento de capital e eles destacam que os acionistas controladores assumem compromisso de subscrição de até 8 bilhões de reais. Os acionistas controladores têm o legítimo interesse de continuar investindo no banco, onde salientam e reiteram a sua elevada confiança no plano de transformação que está em andamento. E também eles falam que esse dinheiro será alocado para reforçar a sustentação de um ritmo célere em investimentos estratégicos, mediante a ampliação de investimentos relevantes em tecnologia, eficiência comercial, expansão de negócios, bem como o compromisso institucional com o financiamento sustentável. E temos aqui um destaque dessa subscrição, onde o montante financeiro mínimo será de 8 bilhões de reais. E como vimos anteriormente, os controladores já vão aportar 8 bilhões. Então, basicamente, quer dizer que não vai ter volta, o aumento de capital vai acontecer e grande parte será alocado pelos controladores. E temos aqui os preços dessa nova emissão, onde será destacado 15,43 para o BBDC 3 e 17,64 para Bradesco com final 4. E o período de exercício desse direito será do dia 6 de agosto até 4 de setembro e será na proporção de 5,72%. A cada uma ação, você vai multiplicar por 0,0572. Isso nos dá 6% de deságio em relação às cotações do dia do anúncio. E muitas vezes isso aqui é pouco, mas eu vou destacar o que pode acontecer com o balanço do próximo trimestre, que vai ser anunciado na semana que vem, o motivo dessa nova subscrição. E além disso, eles anteciparam os dividendos já anunciados lá em março, que são no montante de 6,5 bilhões de reais. Então, grande parte desses dividendos já tem a intenção do investidor alocar nessa nova subscrição. E aqui temos esse valor desses dividendos, que são destacados em relação ao imposto de renda, de 0,48 centavos por ação em cada Bradesco com final 3 e 0,53 cada final 4 em relação ao valor líquido de imposto de renda. Eu detalhei em relação a essa subscrição. Bradesco com final 3, 15,43, com final 4, 17,64. Aí eu fiz aqui uma simulação de 1.000 ações. O acionista possui 1.000 ações de Bradesco. Então você vai multiplicar a sua quantidade de ações por 0,0572. E aí você vai ter, o valor vai ficar quebrado, então você arredonda para baixo, no caso, você vai ter o valor em ações inteiras subscritíveis. E você vai ter o valor total do aporte, que no caso do Bradesco 3 será de R$ 879 reais para 1.000 ações, de Bradesco com final 4 de R$ 1.005. E além disso, eu coloquei aqui em relação a esse dividendo que vai ser adiantado para ajudar o acionista nessa subscrição. O JCP líquido por ação, final 3 e final 4, e total líquido em relação a 1.000 ações será R$ 483 reais para Bradesco final 3 e 531 para quem tem Bradesco com final 4. E com isso nós temos o valor total do aporte sem o JCP, o que vai sair realmente do seu bolso será de R$ 396 reais para Bradesco com final 3 e R$ 473 reais para Bradesco com final 4. 45% em relação à porcentagem total por conta da ajuda desses dividendos adiantados. E aí você me pergunta, e se eu não quiser subscrever, o que pode acontecer? Você vai ser diluído e você também pode vender o seu direito de subscrição, que vira literalmente ali tipo um derivativo que você pode vender a mercado. O próprio Bradesco já destaca a diluição será no máximo de 3,4%. Então será uma pequena diluição caso você não tenha interesse em aumentar a sua posição em Bradesco. Principalmente porque, devido a esse preço atual do Bradesco, que para muitas pessoas às vezes não acham atrativos. Obviamente que na minha visão o Bradesco tem desconto e realmente vai continuar tendo desconto se ele realmente continuar reportando esse bom resultado. E aí, qual fica a crítica aqui? A divulgação de resultados do Bradesco será no dia 5 de agosto, na próxima quarta-feira. Então, qual é o motivo do anúncio desse aumento de capital uma semana antes do resultado?
Na minha cabeça não faz muito sentido você anunciar uma semana antes da publicação dos resultados, se o seu balanço for ruim. Porque vamos lá, o Banco Santander péssimo resultado que fez as cotações caírem mais de 7%. O lucro antes dos impostos cair em 44% em relação ao primeiro TRI de 26, 39% em relação ao segundo TRI de 25. Se o resultado do Bradesco realmente vai ser ruim, por que eles anunciariam agora e não após os resultados? Porque se as ações vão cair, 80% desse montante da subscrição será advindo dos controladores, eles iam pagar mais caro à toa? No final das contas, eu tenho esse questionamento, porque na minha visão não faz tanto sentido se realmente o balanço fosse vir ruim no Bradesco. Então, na minha visão, existe mais chance do balanço vir bom ou dentro do esperado pelo mercado do que vir ruim, porque o controlador não ia querer pagar mais caro, sendo que 80% da subscrição sairá do bolso dele. E o que o mercado estima para os resultados de Bradesco? O mercado estima um crescimento nos lucros em quase 18%, com o lucro projetado na faixa de 28 bilhões, que nos dá 2,67 de lucro por ação. O ROI fecharia em 14,5%, um ROI ainda baixo em relação ao histórico do banco, e o que a diretoria destaca de 18% de ROI. Com o payout de 50%, nós temos um yield de 8,47%, dividendo por ação de 1,34, o PL de 5,9. Obviamente que o banco tem que lucrar isso tudo para ter esse PL. Então, realmente, vamos ter que ter um bom resultado do Bradesco para seguir as projeções do mercado. E o Bradesco vem mantendo sua inadimplência total relativamente controlada, na faixa aqui de 4% desde 2024. Ele está conseguindo realmente controlar a sua inadimplência e as provisões seguem crescendo de um ritmo bem lento. Então, olhando por essa ótica, ainda segue bastante tranquilo no banco. É bem provável que ele consiga manter esse ritmo de crescimento de resultados. E além disso, eles possuem um alto percentual de garantias na sua carteira de crédito. 69% da carteira de crédito pessoa física está com garantias e 60,8% da carteira de crédito total já possui garantias. Então isso ajuda também na redução da inadimplência do banco. Quando olhamos para indicadores, o PVP e o ROI histórico, o Bradesco vem tentando recuperar o seu ROI que ele possuía no passado na faixa de 18 a 20% e não é o que ele vem conseguindo nos últimos anos. Observe que o ROI segue ainda em alto declínio aqui no banco, obviamente que melhorou bastante desde 2024, mas ainda tem um longo caminho pela frente. E com isso o PVP vai junto, porque o PVP muitas vezes vai seguir o ROI. E o PVP atualmente fica na faixa de uma vez de preço sobre valor patrimonial, enquanto o ROI na faixa de 14%. E o PL histórico do banco também está aqui, a um desvio padrão abaixo das médias. Vamos lembrar que não tem projeção de crescimento, que senão ia ficar bem perto dos 6 vezes lucro. Esse um desvio padrão é de 7,5 vezes e a mediana é de 10 vezes lucro. Mas existe um motivo para isso, devido àquele baixo ROI, como eu mostrei anteriormente. E o preço teto de dividendos? Vamos lembrar que esse preço teto de dividendos é de acordo com esses bons balanços que vem acontecendo no Bradesco e, obviamente, o Banco Santander teve pior ali do resultado, mas devido a essa atitude dessa subscrição, eu não acredito que vai vir ruim esse resultado, pelo menos no segundo TRI, porque senão o controlador ia esperar para fazer essa subscrição. Na minha visão, obviamente, você pode deixar aqui seu comentário em relação a isso. Quando olhamos para a Bradesco com final 4, 7,9% a 8,9% de dividend yield para o ano que vem, 1,43 a 1,61 de dividendo por ação. O PL fica aqui na faixa de 6 a 5,3 vezes de preço sobre lucro. Meu preço teto fica de R$ 21 aqui para Bradesco com final 4. 16% de margem de segurança praticamente. E Bradesco com final 3, 20% de margem de segurança. Ele, em geral, tem até um pouco mais de dividendo e dividend yield em relação ao Bradesco com final 4, porque muitas pessoas usam opções aqui no papel com final 4. E aqui temos o retorno total esperado na ação, multiplicando o dividend yield pela taxa de crescimento. Nós temos um retorno embutido ao ano na faixa de 16 a 17% para 2026 e 2027, retirando 6% de inflação. Nós temos o IPCA mais 9,27 a 10,34. E lembrando que isso tudo é devido aos bons resultados esperados para 2026 e 2027. Caso ele decepcione, tudo isso vai mudar, por isso que não leve ao pé da letra essas estimativas. Não tem nada garantido em renda variável. E o prêmio de risco em relação aos títulos públicos segue de 2,33% em relação ao Tesouro IPCA com juros semestrais 2037. Então, realmente, ainda tem uma margem de segurança aqui no Bradesco,
mas se ele realmente entregar esse crescimento de resultados. E vamos ser sinceros, devido a essa subscrição atual, pode ser que ele realmente entregue, porque na minha cabeça não faz sentido o controlador subscrever sabendo que o resultado vai vir ruim e as cotações vão cair e obviamente ele vai pagar mais caro pela sua posição. Então, na minha cabeça não faz muito sentido. E olhando para a parte gráfica, o Bradesco formou esse canal de baixa há bastante tempo, desde 2020, devido a esses péssimos resultados e esse ROI muito baixo atualmente. Tentou já romper esse canal de baixa recentemente e não conseguiu e novamente formou esse canal pequeno aqui dentro. Então, ele ainda luta aqui na média móvel de 200, que deve segurar as cotações por algum tempo, que se o resultado vier realmente bem melhor do que o mercado espera, não duvido dele voltar aqui para os R$ 18 em relação ao Bradesco Final 3. Então, vamos acompanhando os resultados do banco e semana que vem eu trago um novo vídeo para vocês. Então é isso, pessoal, um vídeo bem simples, só explicando em relação a essa subscrição. Eu acredito que o resultado não deve vir ruim, porque na minha cabeça não faz sentido o controlador ter só 6% de deságio, sendo que o balanço vai ser anunciado uma semana depois. E se ele sabe que o resultado vai vir ruim, por que ele pagaria mais caro agora e não esperaria depois? Então, na minha cabeça, não faz muito sentido, mas pode ser que eu esteja enganado. Deixe aqui seu comentário em relação a isso. Deixe aqui seu comentário se você tem Bradesco carteira e se você vai subscrever para essas emissões. Eu não tenho Bradesco, eu só fico aqui de olho em relação aos resultados do banco. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa o hype para ajudar na divulgação. Se você é novo desse canal, se inscreva nesse canal para receber mais vídeos como esse. Meu nome é Tiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.